O psiquismo experimental. Estudo dos fenômenos psíquicos. Alfred Erni. Conteúdo resumido. Alfred Erni foi mais um dos ousados pesquisadores dos fenômenos supranormais que não recearam enfrentar o desdém, a ironia e os ataques dos representantes da ciência materialista. O psiquismo experimental é uma obra espírita clássica, publicada originalmente em francês, pela editora Flammarion, em Paris, no ano de 1895. Nela o autor faz uma exposição compacta dos principais fenômenos mediúnicos investigados pelos grandes pesquisadores do século XIX, além de suas próprias experiências psíquicas, e analisando-os à luz do entendimento científico e espírita existentes à época. Em seus estudos, Alfred Erni procurou sempre colocar-se em posição intermediária na avaliação dos fenômenos mediúnicos, evitando os dois extremos, a credulidade excessiva de alguns espiritualistas apaixonados e a não menos nociva incredulidade dos materialistas, que só veem o nada no fim desta vida. O autor afirma que os fenômenos psíquicos rasgam horizontes inteiramente novos e escapam a todas as leis estabelecidas pela ciência materialista. E com este trabalho procura reforçar a afirmativa dos grandes psiquistas, a de que os nossos mortos estão mais vivos do que nós, porque a morte é apenas o término de uma experiência e o retorno a uma vida mais ampla e tão ou mais real do que esta nossa existência passageira. Prefácio. Dedico este livro ao meu confrade e amigo Victorien Sardou, cuja simpática aprovação me assistiu no decurso deste longo e penoso trabalho. Como William Crookes, o ilustre químico inglês, e o nosso velho amigo Eugênio Sardou nunca mudou de convicções, a despeito dos fáceis gracejos que espíritos malignos julgavam dever atirar-lhe. Afortunadamente os tempos mudaram. E bem longe vai o momento em que Eugênio publicava sua obra intitulada Coisas do Outro Mundo. Então, era preciso coragem para escrever um livro sobre fenômenos que o mundo científico olhava com desdém e que o público ridiculizava ou reputava uma hábil prestidigitação. Atualmente o movimento psíquico se acentua todos os dias, como Dimas feita me dizia Sardou, se sua indiferença aí. Quando mesmo a esse ponto ainda não houvéssemos chegado, não se vos poderia recusar o mérito de haverdes, com alguns outros, contribuído para semelhante resultado. De fato, em toda parte essas questões importantes e complexas estão na ordem do dia. Muitos sábios, outrora sépticos, têm sido forçados a render-se à realidade dos fatos, e de ano em ano aumenta o número dessas adesões. Dentro em pouco, dizia um célebre professor inglês, somente os ignorantes negarão esses fenômenos. Era esse justamente o pensamento de Sardou, que assim me escrevia em 1892. Não repugna aos incrédulos e aos ignorantes emitir, ao acaso, para pôr fim a discussões que lhes não agradam, asserções sem valor, que o vulgo acolhe sem exame e repete complacentemente, dando-se por feliz em escapar, por essa forma, a obrigação de observar e de criar uma opinião baseada em experiências sérias. Graças a experiências dessa natureza é que, na Europa e na América, tantos homens de ciência e tantos professores têm podido formar uma opinião e afirmá-la ousadamente, como se verá no capítulo 1º deste livro. Para esta obra precisei compulsar e traduzir mais de 300 artigos ou volumes publicados na Inglaterra, na América e na Alemanha. Era um trabalho enorme e dos mais difíceis, mas segui o exemplo do finado Eugênio, que assim me escrevia em 1892. Muitos anos há que vivo a esmiuçar coisas ingratas, certo de que daí não tirarei honra ou proveito, mas sem lamentar um minuto sequer desse tempo. Fazei como eu, só em vós mesmos procurai a satisfação dos vossos trabalhos. Tudo mais é subjetivo, pura ilusão, maya, como dizem os hindus. Terminando, agradeço publicamente a Victorien Sardou a aceitação da dedicatória deste livro,
e a William Crookes e Alfred Russel Wallace, dois grandes sábios ingleses, a permissão que me concederam de publicar as suas importantíssimas cartas particulares. 21 de dezembro de 1894. Alfred Ernie. Introdução. O materialismo está em plena decadência. Triunfante em todo o decurso do século XIX, ele se desmorona lentamente, de um modo irrevogável. Debalde os campeões dessa estreita doutrina ainda expõem as suas concepções pessimistas, já ninguém com elas se ilude. Frios nos deixa a filosofia, e a própria metafísica já pouco poder tem sobre nós. O que queremos atualmente são fatos e não teorias. De 15 anos para cá o impulso do espiritualismo tem sido tão grande, que acabará por vencer todas as resistências, pois esse movimento é vertiginoso, como tudo nos nossos dias. Vou fazer um breve resumo das origens do que chamarei psiquismo experimental, a fim de poder depois estudar a fundo os fenômenos de mais elevada natureza. De 1850 a 1890, muitos sábios americanos, ingleses, alemães, russos, italianos, etc., iniciaram a marcha, afrontando cheios de coragem todas as suas vicissitudes. Outros, melhor aparelhados para a luta, seguiram aquele exemplo fecundo, atirando-se de forma audaciosa ao trabalho, e o seu número vai aumentando à proporção que o tempo passa. Infelizmente para a França, quase todos os seus sábios têm sido vítimas da epidemia materialista, que tamanhas assolações causou nos séculos XVIII e XIX. Os nossos sábios, escrevia Eveline Rambaldi, em 1886, não valem menos do que os dos outros países, porém não se acham familiarizados com vários fenômenos que a antiguidade conhecia perfeitamente. O receio de ser alvejado pelo ridículo paralisa os mais corajosos e os mais empreendedores. Alguns temem também perder ou comprometer uma situação laboriosamente adquirida ou penosamente conquistada. A outros desgosta demolir teorias seculares, como se elas fossem velhas casas imprestáveis. Finalmente, a filosofia materialista e séptica, que há muito tempo constitui o ensino científico, é uma das principais causas desse retardamento no estudo dos fenômenos psíquicos. Ao passo que, há um século, sob o impulso dos sábios, a ciência física tem dado passos gigantescos, a ciência psíquica se tem conservado letra morta para a maior parte deles. Há 200 anos, dizia um sacerdote budista do Tibete a um doutor inglês, estudais a matéria sob todas as suas formas. Nós, há mais de 10.000 anos, estudamos a alma e as suas faculdades. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, etc., os sábios não temem o ridículo, antes o desprezam completamente. Aqueles que fria e metodicamente se têm ocupado dos fenômenos psíquicos é que me prestaram justamente a maior soma de auxílios. A princípio absolutamente incrédulos, todos eles se viram forçados a render-se à evidência. Nesses diversos países houve alguns recalcitrantes, mas a exceção confirma a regra. Ver-se-á, pela lista que hei de apresentar, que ela não se compõe de nomes sem significação. Na França, na Inglaterra e na América, muitos doutores perderam uma boa ocasião de francamente confessarem suas opiniões. Sirva-lhes de consolação a lembrança de que Galileu escapou de ser queimado e Fulton foi preso como louco. Em geral é essa sorte daqueles que se adiantam à sua época e não se curvam às opiniões correntes. Colocados na vanguarda, são os batedores que recebem os primeiros golpes. Depois que se estudaram certos fenômenos psíquicos que oferecem os hipnotizados, o aspecto das coisas mudou. Pouco a pouco se tornará indispensável estudar os fenômenos outrora qualificados de espíritas, e que, mudando de nome, se tornarão finalmente científicos.
Amparou-me nesse árido trabalho a viva animação de muitos espiritualistas, inclusive V. Sarduinos. Em 1892 escrevia-me este último: pensai apenas na utilidade do vosso trabalho. Não cuideis do mal que ele vos pode causar. Certamente pensei também em todo o mal que poderiam dizer do meu livro, mas pouco importa o ridículo, desde que eu consiga atingir o meu fim. Foi meu intento reunir um grande número de fatos estudados e verificados por sábios e experimentadores acima de qualquer suspeita, e depois apresentá-los em toda a sua evidência. Por extraordinários que sejam os fenômenos que vou estudar, nem por isso são menos dignos de interesse, pois muitas vezes a verdade parece inverossímil. Apesar da absoluta má vontade dos homens de ciência, que afetam desdenhar desses fatos, não é possível negá-los e cada vez mais pueril de torna a obstinação em rir dos fenômenos psíquicos. Espero que as experiências por mim citadas pouca dúvida deixem as pessoas de boa fé, porque afastei cuidadosamente tudo quanto me pareceu baldo de solidez. Quanto aos ignorantes ou aos incrédulos obstinados, eles são incorrigíveis, e perdido seria o tempo que se gastasse em procurar convencê-los. Eles negarão mesmo que os maiores sábios afirmarem. Como São Tomé, todos eles querem ver e tocar. Foi, sem dúvida, dessa categoria de indivíduos que disse Maquiavel: há 13 espécies de cérebros. Os primeiros são os que, por si mesmos, compreendem a razão de ser das coisas. Os segundos são os que reconhecem a verdade, quando demonstrada por outros. Os últimos são os que são incapazes de compreender. Naturalmente estes formam a maioria. O inconveniente desses fenômenos é a dificuldade de observá-los pelos processos chamados científicos. Quando se pede a certos sábios que façam experiências, eles estabelecem logo condições, ignorando entretanto. Primeiro, quais são também as condições em que se pode produzir o fenômeno? Segundo, porque o fluido psíquico atua em um caso e em outros não. Terceiro, enfim, porque os fenômenos são contrariados ou anulados, quer pelo estado da atmosfera, quer pelo dos médiuns ou das pessoas presentes. Como se ignoram em parte as leis que regem esses fenômenos, é impossível estudá-los em condições fixas ou pré-estabelecidas. Possuindo cada corpo humano uma quantidade maior ou menor de fluidos, estes últimos podem muitas vezes neutralizar-se mutuamente, resultando daí novas dificuldades para o observador. O que, durante muito tempo, prejudicou e sempre prejudicará o estudo desses fenômenos são as fraudes de alguns médiuns. Mas que tem isso de extraordinário? Tudo se falsifica, inclusive o diamante e a letra bancária. E porventura isso destrói o valor do verdadeiro diamante e da letra bancária? Tudo pode ser falsificado, e as falsificações são os piores inimigos da verdade. Os falsos médiuns julgaram proveitoso explorar esse novo terreno. Na América e na Inglaterra, certos indivíduos muito práticos assenhorearam-se dessa indústria e dela tiraram belos proventos. A ambição do lucro, o amor ao dinheiro constituíram sempre poderosos incentivos ao dolo. Alguns sábios, afeitos à observação dos hospitais e dos hospícios de alienados, imaginam que os médiuns são histéricos ou doentes. Puro engano. A verdade é que a mediunidade é um dom. A organização do médium é diferente da dos demais seres humanos. Aquele tem percepções psíquicas muito especiais e delicadas. É de uma extrema sensibilidade, porém, abusando dessas qualidades, o seu estado geral se ressentirá do excesso, de um modo extremamente notável. A força psíquica se esgota, como a força vital, em geral, desde que um médium se acha doente, cessam os fenômenos, e só reaparece quando ele se restabelece. Depois de frequentes sessões, um médium pago tem esgotadas as suas forças psíquicas, e, se os fenômenos não se produzem, o que o médium sabe perfeitamente que não depende de si, e como, apesar de tudo,
É preciso viver. Ele recorre a artifícios que cedo ou tarde serão descobertos e o arruinarão completamente, qualquer que tenha sido a boa-fé de que haja usado em experiências anteriores. Quanto a mim, prefiro os médiuns que não recebem paga, só esses oferecem garantias certas contra a fraude, pois nenhum interesse pode levá-los a enganar. Infelizmente, esses médiuns não se acham ao alcance de todo mundo, porém, aqueles que desejam investigar os fenômenos, bem depressa chegam a conhecer os sensitivos dessa natureza. Sobre os fenômenos chamados espíritas, que melhor é denominar psíquicos, porque nem sempre intervêm neles os espíritos, pesa ainda a desconsideração que por muito tempo oprimiu o magnetismo. Do mesmo modo que o magnetismo foi batizado de hipnotismo, o que em França se chama espiritismo, e na América e na Inglaterra espiritualismo, acabará por denominar-se psiquismo, e será um dia para o espiritismo o que é química para a alquimia. A despeito dos numerosos fatos estudados e observados no mundo inteiro, a escola materialista se obstina em negar esses fatos, principalmente porque eles destroem a maior parte das suas teorias fisiológicas. As gerações futuras hão de pasmar da obstinação de certos sábios, e no próximo século as teorias materialistas parecerão tão ridículas como as de Faraday e de Gilbert de Lamballe sobre as pancadas provenientes de força psíquica. Há 100 anos toda a nossa educação, todas as nossas ideias afastavam quase todo mundo do estudo desses fenômenos. A rotina é muito fácil de seguir e os preconceitos são difíceis de vencer. Sei perfeitamente que alguns doutores e professores se ocupam com essas questões, mas suspeito muito dos seus preconceitos de escola. Tão enraizada se acha a sua educação materialista e tão refratário às novidades o seu meio científico, que bem difícil lhes será afrontar de viseira erguida a velha rotina e as chapas decrépitas. Li o seguinte em um livro dos senhores Benet e Ferré, acerca do magnetismo. O estudo das paralisias por sugestão abre à psicologia horizontes inteiramente novos. Esses fatos desorientam os psicólogos e escapam a todas as leis mentais por eles estabelecidas, porque não se acham compreendidos no quadro estreito de suas classificações. O mesmo se pode dizer dos fenômenos psíquicos. Eles rasgam horizontes inteiramente novos e escapam a todas as leis estabelecidas pela ciência materialista, porque não os comporta o quadro estreito de suas classificações. No meu estudo psíquico procurei ser imparcial, guardando o meio termo entre a credulidade excessiva de alguns espiritualistas e a incredulidade ainda mais exagerada dos materialistas e positivistas, que não vêm além do seu corpo. Primeira parte. O psiquismo vulgar. Capítulo 1. Os fenômenos psíquicos. Compreende o estudo dos fenômenos psíquicos uma série de fatos que parecem estranhos e sobrenaturais, quando se ignoram as leis que os regem. Podemos grupá-los em 5 categorias. Primeiro, os fenômenos de tipologia, ou pancadas psíquicas respondendo inteligentemente a perguntas. Segundo, os fenômenos de transportes, levitações e movimentos de objetos sem contato. Terceiro, a escrita automática e a escrita direta. Quarto, a psicometria, fenômenos de um gênero inteiramente novo e com algumas relações com a telepatia e com o sonambulismo. Quinto, a teleplastia, ou aparições de formas materializadas e tangíveis. Fenômenos ainda pouco conhecidos em França e de caráter muito complexo. Não me ocuparei com os fenômenos de sonambulismo e de hipnotismo, pois eles são estudados diariamente por 2 escolas rivais, cujas conclusões são um pouco divergentes. Resumamos rapidamente as experiências antigas. De 1851 a 1854, um químico de Filadélfia, o professor Robert Chary, estudou os fenômenos psíquicos em condições rigorosas de observação científica.
usou de instrumentos especiais que imaginara para provar que a força posta em jogo era unicamente a das pessoas presentes às experiências. O resultado foi, porém, o contrário do que ele desejava. O professor Ari era, nessa época, extremamente céptico e, apesar disso, se viu obrigado a constatar que esses fenômenos eram dirigidos por inteligências sobre cuja natureza não concordam as opiniões. Robert Ari apenas fez experiências com médiuns privados, o que era uma grande vantagem. Nas condições em que fiz as minhas experiências, diz ele, seria impossível a um médium, por sua vontade ou por sua força muscular, mover corpos pesados ou agir sobre o indicador colocado no disco do meu aparelho. A única explicação que posso dar desses fenômenos é que a inteligência presente pode, pela volição, privar os corpos inertes da força de inércia e movê-los pela vontade. A propósito das pancadas psíquicas que se produzem sem contato, Robert Ari observa também que esse é o meio empregado pelos desencarnados para manifestarem sua presença. Esse meio se assemelha ao que empregaria uma pessoa para atrair à noite a vossa atenção, bater à porta. Desde que ela perceba que a ouviram, deixará de bater. 20 anos depois de Robert Ari, de 1870 a 1874, William Crookes, químico célebre por suas descobertas, entre outras o talho e a matéria radiante, fez também experiências em aparelhos especiais. Recomendo veementemente a leitura do seu livro Researches in Phenomena of Spiritualism àqueles que porventura ainda não o tenham lido. Em 1889, depois de longo silêncio, Crookes decidiu-se a publicar, nos boletins da Society for Psychical Researches, de Londres, diversas experiências que confirmam as que ele outrora publicara. Afirma ele. São constatações exatas de fatos que julgo ainda do maior interesse para a ciência. Seja como for, publicando-as, mostrarei que não mudei de opinião e que, revendo com calma as experiências que fiz há aproximadamente 20 anos, nada tenho a retratar ou a modificar. Sabendo perfeitamente que diversos médiuns têm sido apanhados em flagrante delito de fraude, eu estava prevenido com Deome, célebre médium. Entretanto, devo reconhecer que nunca pude descobrir qualquer espécie de artifício. A realidade e a força dos fenômenos, em minha presença obtidos por homem, parecem-me antes fortalecidos que enfraquecidos pelas polêmicas relativas aos prestidigitadores e às diversas fraudes de médiuns que têm sido descobertos depois das minhas experiências. O resultado dessas discussões é transformar vagas possibilidades de ilusão ou de erro em verdades precisas. Os fenômenos produzidos por homem diferem completamente da categoria das chamadas maravilhas que se podem obter por meio de móveis, molas ou habilidades de escamoteação. De acordo com os meus estudos científicos, posso afirmar que nenhuma razão existe para negar a priori a realidade dos fenômenos que descrevi. Os que pretendem que atualmente conhecemos todas as forças físicas do universo, ou mesmo a maior parte dessas forças, mostram uma estreiteza de vistas que não deveria existir mais num século em que o acréscimo incessante dos nossos conhecimentos diariamente faz sobressair o círculo imenso da nossa ignorância sobre tantas coisas. Como se vê, nada mais preciso que as novas afirmações de W. Crookes a respeito das suas opiniões que maravilharam o mundo científico, de 1870 a 1874. Ele acredita ainda naquilo em que acreditava então. A sua carta a Paul Marin, publicada na Iniciação, 1892, constitui ainda uma prova disso. Ademais, Crookes dignou-se dirigir-me uma carta importantíssima, que se encontrará no capítulo das materializações. Prestaram verdadeiro serviço aos espiritualistas aqueles que pretenderam explicar os fenômenos psíquicos por meio da prestidigitação.
Só as pessoas de preconceitos enraizados podem enganar-se ainda a esse respeito e fingir que não veem as diferenças intrínsecas e radicais que existem entre o fenômeno real e o imitado. As 11 sessões que W. Crookes se decidiu publicar em 1889 diferem pouco das que se encontram no livro de que falei. Elas se realizaram em casa de Crookes, onde Miss Douglas, amiga de sua família. Em todas Holmes serviu de médium. Entre as principais experiências, pode-se citar o aumento ou diminuição, à vontade, do peso de uma mesa. Em uma das sessões, a senhora de W. Crookes tirou seu colar de coral e colocou-o sobre uma mesa. Um instante depois o colar moveu-se, erguendo-se em espiral. Várias vezes, Crookes e seus amigos viram mãos luminosas. Na sessão de 22 de maio de 1871, Crookes constata que ele e sua mulher sentiram uma pesada mão apoiar-se sucessivamente em seus joelhos. As mãos de Holmes se achavam sobre a mesa e a sala estava iluminada. Toda a fraude era, pois, impossível. Alguns minutos depois a mesa se ergueu várias vezes, e no mesmo momento diversas pessoas, com o auxílio de uma vela, examinaram as mãos e os pés de homem, enquanto a mesa se elevava, e constataram que os 3 pés da mesa se achavam no ar. Quando terminaram as experiências, vimos, continua Crookes, um pequeno sofá mover-se de repente e ficar a 6 polegadas de distância de Miss Douglas. A cadeira desta começou a mover-se, ficando depois como que pregada ao soalho. Crookes tentou movê-la, porém ela resistiu a todos os esforços. Em 1892 houve em Milão sessões célebres, em que os mesmos fenômenos se reproduziram. 9 sábios experimentaram com uma médium italiana, Eusapia Palladino, e os resultados obtidos desorientaram do modo mais completo o mundo científico. O fenômeno de levitação de uma mesa se produziu como na casa de Crookes e, circunstância ainda mais convincente, pôde-se fotografar a mesa no momento em que ela ficou no ar por alguns segundos. Numa das fotografias vê-se o Dr. Charles Richet, que segura uma das mãos, os joelhos de um pé da médium, de quem o professor Lombroso segura a outra mão. De uma feita, observou-se que a mais pesada das cadeiras, 10 quilogramas, que se achava a 1 metro da mesa e por detrás da médium, se aproximou do Sr. Schiaparelli, que se ergueu para recolocá-la no seu lugar, mas, apenas ele se sentara de novo, a cadeira recomeçou a mover-se na sua direção. Convém notar a analogia desses fenômenos com os obtidos na casa de Miss Douglas. É o que se chama movimentos de objetos sem contato. Quando uma mesa se ergue no ar ou acontece o mesmo a um médium, tem-se o fenômeno da levitação. A mais curiosa explicação desses fenômenos é dada pelos yogis da Índia. Segundo eles, a levitação depende da diferença entre as polaridades elétricas ou magnéticas e o corpo humano, que tem uma polaridade diferente da Terra, de sorte que elas se podem anular em certos casos. Isso quer dizer que, se a Terra e o corpo chegam ao mesmo estado de polaridade, o corpo fica em estado de elevar-se na atmosfera. Em todos os casos, o que parece certo é que a força psíquica muitas vezes anula ou neutraliza a lei da gravitação. Um testemunho não menos curioso é o do Abade de Meissas, doutor em teologia. Eis o que dizia ele em um artigo no Figaro. A minha vista erguera as mesas, quando todas as mãos se haviam afastado delas. Vi-me avançar repentinamente pelo menos 25 centímetros, sem contato de espécie alguma. As condições da experiência excluíam qualquer possibilidade de fraude. Aliás, esses fatos são atestados por tantas pessoas sérias e dotadas de espírito crítico, que os considero como absolutamente demonstrados. A ciência oficial nega esses fatos, o que é dispensa de os explicar. Voltemo-nos, pois, para a ciência dos investigadores, ciência da vanguarda, cuja missão é transpor de século a século, no caminho do progresso, as barricadas da ciência oficial.
e os fenômenos psíquicos. Bastará, para explicá-los, o estudo das forças magnéticas. A mesa que fala, por pancadas, serve evidentemente de órgão a uma inteligência. Que inteligência é essa? Grande problema, cuja solução fornecerá, garanto-vos, luzes inesperadas à fisiologia e à psicologia. Alguns têm dito, é um demônio que fala. Se preciso fosse, eu mostraria a fraqueza do raciocínio que os leva a essa conclusão. Não, não é preciso ir procurar tão longe. Considero como muito mais provável que, pelo menos nos casos ordinários, entre em jogo apenas o espírito do médium e os dos assistentes. Apenas a mesa serve de órgão a um fenômeno psíquico que se opera no dos assistentes. Mesmo nos casos ordinários, a teoria do abade de Meissas, sugerida por Eugênio Nuss, há muito tempo, está em completa contradição com os experimentadores que hei de citar, inclusive R. Are, W. Crocas, C. Valley, Stinton Moses, F. Mieres, Icos, Ellenbach, Aksakoff, Broferil, etc. Diferem as opiniões destes últimos sobre a qualidade real dessas inteligências que se manifestam, mas todos reconhecem que elas são exteriores ao ser humano. Com mais forte razão deve-se reconhecer isso nos casos extraordinários, como os da escrita automática ou direta, dos transportes, das materializações, etc. Mas diz o abade que desses nunca viu um só, o que apenas prova que ele nunca viu trabalhar um poderoso médium. A esse respeito, o abade de Meissas, estou certo, sabe muito mais do que disse, mas o que ele escreveu já denota alguma coragem, sobretudo na sua posição, e não seria conveniente exigir-lhe mais. O Sr. Lemerle, antigo aluno da Escola Politécnica, publica na Iniciação, de março de 1893, uma série de experiências que corroboram inteiramente as que acabo de citar. Em pleno dia, uma jardineira muito pesada, de carvalho maciço, elevou-se a 7 ou 8 centímetros do solo, achando-se as mãos do médium a 10 centímetros acima dela. Uma mesa foi tirada violentamente para cima. Movimentos de pequenos objetos, sem contato, foram, diz Lemerle, observados nas mesmas excelentes condições. Não houve contato de espécie alguma, nem das mãos, nem do corpo, nem das pernas, nem dos pés do médium. O engenheiro eletricista Cromwell Valley, que teve a iniciativa do cabo transatlântico, fez experiências do mesmo gênero. Afirma ele. Vi muitas vezes mover-se uma mesa quando ninguém a tocava, e ainda mais vezes vi mesas e outros objetos elevarem-se do solo. A maior parte dessas experiências foram observadas em pleno dia ou em plena luz. Temos provas esmagadoras desses fenômenos e seria pueril negá-los. Um romancista inglês, Hamilton Aidé, teve com Deume uma sessão particular, a que assistiu ao Ponsica, homem muito espirituoso, diz Aidé, porém dos mais obstinados e dos mais cépticos de França. A sessão se realizou nos arredores de Nice em um chalé cuja sala estava brilhantemente iluminada. Uma grande lâmpada repousava sobre uma mesa tão pesada que Aidé mal pôde erguê-la ligeiramente com as duas mãos. O que mais surpreendeu Aidé e os outros assistentes, muito cépticos na sua maior parte, foi verem pesada poltrona, colocada numa extremidade do salão, começar a mover-se circularmente, seguida por outro móvel. Em seguida a grande mesa ergueu-se a 3 ou 4 pés do soalho. Alponsica colocou-se sob a mesa e, depois de ter ele examinado tudo com cuidado, esta desceu vagarosamente. Aidé confessa que ele e seus companheiros ficaram inteiramente confundidos, pois era materialmente impossível produzir por fraude aquele resultado. Alponsica, que no dia seguinte foi visitar o romancista inglês, confessou-lhe que estava inteiramente desorientado e parecia muito contrafeito por se ver forçado a reconhecer o fato. Para Aidé,
que era tão céptico como a maior parte dos assistentes. Esse problema permaneceu como questão insolúvel. O Dr. Horowitz, tão célebre pelo seu livro sobre a sugestão mental, teve também sessões particulares com Eusapia Palladino. Essas sessões se realizaram em Roma, na casa do pintor Samiradsky, amigo do doutor, e foram ainda mais surpreendentes que as de Milão. A notícia delas foi publicada em um jornal de Varsóvia pelo Dr. Horowitz, que atribui grande importância a todos esses fenômenos, cuja realidade garante. Ele crê numa renascença da ciência e está firmemente convencido de que o homem não acaba na superfície do seu corpo. O Dr. Hans Bartley relatou no Berliner Tageblatt, de 21 de dezembro de 1891, as suas 2 sessões particulares com Eusapia, em plena luz. A médium tinha as mãos presas e os seus pés eram retidos pelos dos senhores Fiore e Hirsch. Apesar de tudo, produziram-se os mais estranhos fenômenos, que maravilharam o doutor. Um professor espanhol, Manuel Otero Acevedo, realizou, em 1890, em Nápoles, várias sessões com a mesma médium. Achavam-se presentes os professores Cintus e Camano, além de um literato. As sessões foram efetuadas num quarto da casa habitada pelo espanhol, o qual estava certo de que nada fora de preparado. Seguros os pés e as mãos da médium, esta caiu logo em letargia, depois se ergueu no ar, de modo que foi possível passar a mão entre seus pés e o soalho. Tendo sido depois colocada em posição horizontal, um travesseiro, sem contato de mão humana, foi repentinamente colocar-se-lhe sob a cabeça. O professor cobriu com seu lenço um vaso cheio de argila e conjurou as inteligências invisíveis a produzirem na argila a impressão de 3 dedos. Com espanto seu, foi obtido o resultado que se desejava, e o professor deixou Nápoles convencido da realidade dos fenômenos. Para dar uma ideia dos movimentos de objetos sem contato, não conheço nada mais sugestivo do que a narração do Conde de Larmandi, relativa a fenômenos que se produziram no Castelo de La Soudre, propriedade de sua família. Esses fatos foram presenciados por 14 pessoas, pertencentes à família do Conde pela sua criadagem. Viu-se, entre outras coisas, um pedaço de madeira, que estava no canto de um quarto, vir cair aos pés do conde e de sua irmã, depois de haver batido no teto. Várias vezes o mesmo objeto saltou e foi chocar-se contra a porta, o soalho e as paredes. A irmã do conde, que o tratara como um fascista, veio na tarde seguinte, com toda a família, à sala assombrada. No fim de alguns instantes, os mesmos fenômenos se renovaram, ainda mais intensamente do que na véspera. Pouco a pouco os fenômenos chegaram a produzir-se em pleno dia, o que tornou a observação mais fácil e a verificação mais clara aos olhos dos incrédulos. Em 1870 os fenômenos recomeçaram com um caráter ainda mais estranho. Um pedaço de cera, que se achava no patamar da escada, rolou ruidosamente de cima a baixo. Quando o conde e sua irmã se dirigiam aos aposentos assombrados, eram precedidos por uma chuva de pedras que não podiam ver dos tetos, os quais se achavam em perfeito estado de conservação. O que dá valor às minhas afirmações, diz o conde, são as fontes imediatas das minhas verídicas narrações. De fato, podeis ter perfeita confiança na sinceridade do conde. Seria, aliás, simplesmente infantil imaginar que, por espaço de 3 meses, 14 pessoas tivessem estado alucinadas, volvendo depois inteiramente ao seu estado normal. Para terminar este capítulo, reproduzirei alguns testemunhos de sábios, professores e doutores de todos os países. Todos eles, após uma fase de maior ou menor cepticismo, acabaram rendendo-se à evidência. Muitas vezes se afirma que não se contam pessoas instruídas ou homens de ciência entre aqueles que atestam a realidade dos fenômenos psíquicos.
Isso é verdade quando se trata simplesmente das pessoas instruídas que pertencem à escola materialista. O mesmo não se dá, porém, quanto àquelas que se filiam a outros credos. Todos aqueles que passo a citar declaram-se, depois de investigações pessoais, perfeitamente certos da realidade desses fenômenos. Nem todos se dizem espiritualistas, porém todos afirmaram a verdade desses fatos. Na Inglaterra, podemos citar os professores Morgan, W. Gregory, os doutores Robert Chambers, Lockhart, Robertson, o professor Oliver Lodge, da Sociedade Real de Londres. Eis o que diz este último. A barreira que separa os dois mundos, espiritual e material, pode desmoronar-se gradualmente, como muitas outras barreiras, e assim chegaremos a uma percepção mais elevada da unidade da natureza. As coisas possíveis no universo são tão ilimitadas como o próprio universo. O que sabemos nada é, comparado com o que nos falta saber. Se nos contentarmos com o meio terreno conquistado atualmente, trairemos os direitos mais elevados da ciência. Diz também o professor W. Barrett, de Dublin, ex-presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Receio que os fenômenos espiritualistas, ou psíquicos, não possam ser demonstrados pelos simples métodos físicos de investigação, mas não está longe o dia em que eles serão aceitos como parte integrante do mundo duplo de matéria e inteligência em que vivemos. Nesse caso, o pensamento humano terá progredido de forma extraordinária, e a deplorável disposição de espírito materialista, que reina em nossos dias, será substituída por uma atitude menos orgulhosa em relação às coisas do infinito. Ainda na Inglaterra, M. Challis, professor de astronomia em Cambridge, Alfred Russel Wallace, émulo de Darwin, William Crookes, um dos químicos e sábios mais célebres desse país, Friedrich Mies, um dos mais brilhantes professores de Cambridge. Na Alemanha e na Áustria, os filósofos e escritores, J. Fichte, Barão de Leimbach, professor Zollner, Dr. Carlo Duprel, de Munique, Dr. Cyriax. Na Suíça, o professor Perti, de Berna. Na Suécia, os doutores Tarneboem e Slanel, da Universidade de Estocolmo. Eis o que dizem eles. Só aqueles que não examinaram os fenômenos psíquicos se atrevem a negá-los, mas só um profundo estudo pode explicá-los. Não sabemos até onde nos pode levar a causa dessas manifestações, às vezes vulgares, nem tampouco de que esferas da natureza ela nos pode abrir o caminho, mas parece decorrer da história de todos os tempos que ela nos deve conduzir a resultados importantes. Na Rússia, Aksakov, o professor Butlerov, Budisco, o Dr. Oshorowicz. Este último fez, numa nova revista polaca, uma confissão muito clara e que o honra pela sua franqueza. Quando me lembro de que em certa época eu me admirava da coragem de W. Crookes em sustentar a realidade dos fenômenos mediúnicos, quando reflito, sobretudo, que lia as suas obras com o sorriso estúpido que iluminava a fisionomia dos seus colegas ao simples enunciado dessas coisas, coro de vergonha por mim mesmo e pelos outros. Na Itália, todos os sábios italianos que assistiram às experiências de Milão, entre os quais César Lombroso, que teve também a coragem de penitenciar-se nestes termos. Depois de ter visto repelidos por certos sábios fatos como os da transmissão do pensamento e da transposição da sensibilidade, a cuja constatação eu assistira, julguei que o meu cepticismo relativamente aos fenômenos espíritas era da mesma natureza que o de outros sábios pelos fenômenos hipnóticos. Estudemos e preservemo-nos do erro que consiste em acreditar que todos os médiuns são falsificadores e que somente nós somos sábios, pois infelizmente essa pretensão nos poderia arrastar ao erro. A suspeição de fraude, que todos julgam sempre muito natural, sobretudo as almas vulgares, constitui a explicação mais simples, a mais cômoda para todos, e nos poupa o trabalho de pensar e estudar.
Devemos fazer justiça a Lombroso, mas as explicações que ele deu dos fenômenos têm o vício capital de nada absolutamente explicarem. Eis o que dizia a esse respeito Leclair, em abril de 1892. A excursão do Sr. Lombroso prova uma coragem e uma sinceridade louváveis, porém é absolutamente insuficiente. Como estamos longe de croques e de rochas. Na América, poderíamos citar muitos nomes, mas apenas darei a opinião do reverendo Minotti Savage, presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas dos Estados Unidos. Afirmo que os diversos fenômenos por mim citados, no seu livro, são verdadeiros e não simples resultado de artifícios e fraudes. Quando, de um modo indiscutível, os objetos se movem sem ação muscular e os instrumentos soam sem contato, nenhuma explicação encontro para esses fatos que não seja a da influência invisível. Na França, Camille Flammarion, o Dr. Paul Gibier e muitos outros se têm abertamente declarado favoráveis à realidade dos fenômenos. O Dr. Dareix, que dirige com talentos a análise de ciências psíquicas, é mais reservado, assim como o Dr. Charles Richet, porque assim o exige a posição deles. O Sr. Richet reconhece a realidade dos fenômenos, mas diz o seguinte, depois de haver assistido às sessões de Milão. Por mais absurdas que sejam as experiências feitas com Eusápia, parece-me impossível atribuir esses fenômenos a uma fraude consciente ou inconsciente, ou a uma série de fraudes. É a demonstração por absurdo, credo que absurdum. Dizia Gautier, no Figaro. O Sr. Charles Richet é talvez o único dos sábios tidos por tais, pelo menos em França, que ousam transpor o pórtico do mistério. Com efeito, no seu relatório sobre essas experiências, o Sr. Richet constata que não será essa a primeira vez que se achará em desacordo com a maioria, talvez mesmo com a quase unanimidade dos seus colegas. É, pois, natural que ele tenha sido prudente, para não ter contra si todos os seus excelentes colegas. As pessoas que desconhecem esses fenômenos dizem muitas vezes que os médiuns são hábeis prestidigitadores. É, pois, conveniente dar as próprias confissões destes últimos, desprovidas de artifícios, as quais induzirão à reflexão aqueles que não tiverem muitos preconceitos enraizados. Em 1877, Samuel Belachany, célebre prestidigitador, fez perante um tabelião a declaração seguinte, que assinou com testemunhas. Levado pelo desejo de pessoas altamente colocadas, e no meu próprio interesse, estudei a mediunidade em pleno dia e à noite. Certifico que esses fenômenos foram por mim examinados com o maior cuidado e que neles nada encontrei que lembrasse, mesmo de longe, os passes de prestidigitação. Nas condições em que os observei, era impossível usar dos recursos dessa arte. O não menos célebre prestidigitador Jacob, escrevendo a um jornal em 1881, disse o seguinte: afirmo que os fenômenos mediúnicos são absolutamente verdadeiros e de ordem intelectual. Os senhores Robin e Robert Houdin, tentando imitar esses fatos, apenas conseguiram apresentar ao público pueris e grotescas imitações desses fenômenos. Só os obstinados e os ignorantes podem pensar de outro modo. Em diversas capitais, certos prestidigitadores tentaram imitar esses fenômenos, mas seus resultados foram tão pueris como os assinalados pelo Sr. Jacob. Um deles, para exibir os seus pseudofenômenos numa casa particular, declarou que precisava de 2 grandes fardos com o peso de 4.000 libras. A verdade é que um prestidigitador precisa de um teatro provido de maquinismos, ou pelo menos de aparelhos preparados, e mesmo de comparsas, enquanto o médium apenas entra com a sua pessoa e os seus dons psíquicos. Ademais, o prestidigitador nunca é mal sucedido em suas imitações de fenômenos, enquanto o médium ignora sempre se as manifestações se realizarão ou não.
Quanto aos prestidigitadores que ganham a vida exibindo suas habilidades mais ou menos engenhosas, são pessoas demasiado interesseiras para que possam dar uma opinião imparcial. Nas suas narrativas, apenas se encontram as banalidades correntes sobre os fatos psíquicos, porque, por necessidades do ofício, eles os confundem sempre com as suas escamoteações. Antigamente os sábios não indagavam se esses fatos eram do domínio natural. Embora desconhecido, eles os condenavam como sobrenaturais ou os tratavam como coisas sem valor. Atualmente muitos sábios se ocupam com esses fenômenos e os estudam com cuidado. Aliás, os numerosos fatos recolhidos por mim formarão, julgo eu, um conjunto que levará a refletir, e sobretudo a indagar sem prevenções. Disse um Pray Davi que os fatos são mais úteis quando contradizem as teorias correntes do que quando as confirmam. Esperemos que estas palavras sejam ouvidas e que os sábios materialistas não continuem a guiar-se pelas suas teorias. Agora que estão conhecidas as opiniões dos sábios e das pessoas sérias, vou, para provocar riso, passar em revista os detratores. Capítulo 2. Psicologia dos incrédulos. Os sépticos. Ordinariamente, os sépticos pertencem a duas categorias: ou são pessoas demasiado malignas, e que não ocultam essa qualidade, ou são indivíduos tão sábios que imaginam que nada está acima da sua ciência. Estes últimos, aferrados às suas teorias, não consentem em abandoná-las, a cavaleiro nas suas teses. Desdenham descer dessas alturas e majestosamente se revestem do que chamam ciência oficial. Com eles perdem-se inutilmente o tempo e a lógica, porque, a todas as provas que se lhes fornece, respondem: é impossível. Se uma notabilidade científica afirmar a um séptico ter visto em condições de rigorosa observação, estando o médium seguro pelos pés e pelos braços, uma cadeira ou qualquer outro objeto mover-se sem contato, ele retorquirá incrédulo: tendes certeza de que vistes isso? Pois, se assim é, trazei-me o médium para que eu verifique por mim mesmo o fenômeno. É pretensão habitual do séptico ver sempre melhor do que os mais. Se concedido for o que ele pede, de duas uma, ou o fenômeno se produzirá, e ele o explicaria simplesmente como uma alucinação. Ou, o que muitas vezes acontece, o fenômeno não poderá reproduzir-se, e ele tratará o médium de charlatão. Seja como for, o séptico apenas se convencerá de que pretenderam zombar dele, e é mesmo possível que conserve um secreto ressentimento contra aquele que pretendeu operá-lo da catarata materialista. A esse propósito, escreve Florence Marryat, escritora distinta, filha de conhecido capitão e romancista inglês. Há duas categorias de pessoas cuja influência prejudicial relativamente ao espiritualismo tem sido incontestavelmente maior que o auxílio que lhes têm prestado muitos homens de ciência. São os entusiastas e os sépticos. Os primeiros creem em tudo o que veem ou ouvem, sem se darem ao trabalho de obter provas da realidade dos fenômenos. Vão de casa em casa referindo as suas experiências, de um modo tão ingênuo que parecem absurdas. Acreditam em tudo o que dizem os espíritos, como se estes fossem semideuses, em vez de serem, como na maioria dos casos, espíritos de natureza menos elevada do que a nossa, e que não puderam erguer-se acima da esfera celeste. É a esta categoria de espiritualistas que os jornais satíricos têm procurado ridicularizar, com razão talvez. Entre outras histórias, o Punch falava de uma viúva inconsolável que um médium fizera entrar em comunicação com o finado esposo. John, és feliz? Murmurava ela. Oh, sim. Muito mais feliz do que na terra, quando eu vivia contigo. Então deves estar no paraíso, não é assim? Ah, não. Pelo contrário. Que marido indelicado para com a sua pobre viúva. Compõe-se dos puros sépticos a segunda categoria de que fala Florence Marryat.
Eles não fazem tanto mal como os ingênuos, porque, em regra geral, se acham tão endurecidos ou têm a inteligência tão estreita, que vão além do seu fito e invalidam completamente as suas opiniões. O séptico nega tudo, porque, talvez uma única vez, constatou uma fraude. Se um médium mente, todos os médiums devem mentir. Se uma experiência falha, todas devem falhar. Se ele não pode obter uma prova de identidade dos espíritos, ninguém, depois dele, poderá consegui-la. Um séptico julga que o seu testemunho deve ser aceito e crido, porém nunca acreditará no testemunho alheio. Quando vai assistir a uma experiência psíquica, é sempre com a preocupação de descobrir a fraude. Toda sua inteligência converge para esse resultado maravilhoso e, se ele nada consegue descobrir, acredita que o iludiram habilmente. Julgando sempre por antecipação, está certo do que vai acontecer, sem se dar ao trabalho de experimentar qualquer coisa que seja. De tal modo se acham os sépticos convencidos da sua infalibilidade, que duvidam mesmo do testemunho dos seus sentidos. De uma feita, perguntou F. Marriott ao Dr. H., seu amigo, o que pensaria ele se visse experiências concludentes, e ficou estupefato ouvindo-o declarar que não acreditaria nos seus olhos e nos seus ouvidos. Entretanto não podeis saber que existo, retorquiu ela, se não me vendo, tocando, ouvindo. Quem vos garante que neste momento os vossos sentidos não vos enganam, como numa experiência psíquica? A esse argumento claro e preciso, ad hominem, poder-se-ia dizer, o Dr. H. apenas respondeu com um sorriso desdenhoso, com o qual significava, sem dúvida, que a julgava muito fraca de espírito para merecer uma discussão, mas, realmente, o bom doutor não sabia o que responder. A verdade é que, afinal de contas, o Dr. H., como muitos outros sábios, não desejava ser convencido. Um dia confessou ele nestes termos: se eu acreditasse na realidade desses fenômenos, isso derribaria todas as teorias sobre as quais se baseia a minha ciência. É o modelo de séptico científico. Ele não quer mudar as suas teorias e os seus hábitos, porque isso constrange, e lhe parece mais cômodo negar tudo. Quando falais a uns sépticos sobre os fenômenos psíquicos, ele toma um ar zombeteiro. Se lhe sois simpático, pergunta-vos com comiseração, como podeis acreditar em tais coisas? Se o séptico tem espírito prático, logo fale em tolice e futilidade. Se não está bem disposto, chama-vos espírita, o que é, segundo ele, a maior das injúrias. La Rochefoucauld visava evidentemente os sépticos de certa ordem, quando dizia: as inteligências medíocres condenam ordinariamente tudo que lhes excede o alcance. O séptico científico, em geral, fala de cima. Quando se digna falar um instante desses fenômenos, mal os menciona, pois esses fatos vulgares, diz ele, não merecem que neles se insista. Se alguns deles condescendem em tratar de tais coisas, fazem-no geralmente de muito mau humor ou vos oferecem toda a espécie de banalidades habituais em se tratando de semelhantes assuntos. Um filósofo séptico escreveu uma vez longo artigo em que confundia as coisas psíquicas mais elementares. É o filósofo sem o saber oculto. Existe ainda uma espécie de sépticos que declaram não conhecer o artifício usado pelos médiuns, mas que esse artifício existe, e se entregam a gracejos cuja leveza lembra perfeitamente um elefante caminhando entre ovos. Outro tipo de séptico é o do discursador de salão ou de clube. Esbraveja contra a credulidade ilimitada dos homens ou contra o pseudo-misticismo que, na sua opinião, nos torna joguetes dos médiuns e dos sonâmbulos. Assim perora o discursador, que geralmente nenhuma palavra sabe das coisas psíquicas, e a torto e a direito delas fala, como um cego pode falar das cores. Nada diverte tanto como ouvi-lo falar sobre fenômenos dos quais em nenhum está suficientemente firmado.
Se, entre todos esses fatos, exclama ele com desespero um estivesse bem provado, eu me renderia à evidência. Mas esse fato não aparece. Envio essa categoria de incrédulos ao número de fevereiro de 1893 dos Anais de Ciências Psíquicas, onde encontrarão, não um só fato, porém numerosos fatos, atestados numa ata assinada por tantos quantos sábios,